Atenção, tirem as crianças da sala porque o show de horrores vai começar. Quer saber mais? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético, né? Esse é um dia que eu vou dizer para vocês, viu? É um dia de gravar um vídeo e passar mal, sabe? Não estou nas minhas madrugadas, passei a manhã estudando, hoje é minha folga, então se é minha folga eu posso me dedicar aos estudos, às coisas que eu gosto, né? E fui assistir um vídeo que eu vi, né, na minha timeline, né, me mandaram. Depois começaram a mandar para mim, né? Até agradeço vocês aí que estão compartilhando os vídeos, mandando para mim, pedindo para eu reagir. Tem vídeo que dá para fazer, tem vídeo que não tem como, né? Questão de tempo. Esse é um vídeo não muito longo, mas se eu for fazer todo uma resposta mais profunda, vai ficar muito longo, né? Então hoje eu decidi assistir com vocês e depois eu vou pontuar as bizarrices que estão falando do Adventismo, né? São dois pastores que desconhecem profundamente o Adventismo e repetem besteiras da internet, né? Veja, eu não estou aqui para julgar a intenção deles, né? Porque posso entender que são pessoas que estão querendo o nosso bem para nós adventistas, né? Querendo mostrar a verdade, assim como nós adventistas queremos que eles vejam a verdade que nós conhecemos, né? Mas discordar da nossa crença tá tudo certo, tá? Agora, a dizer bobeira sobre aquilo que nós não acreditamos, aí é complicado, né? Então, pastores, vocês que são pessoas maduras, né? Teólogos, né? Tem um, inclusive, aí que é dono de faculdade de teologia, mas acabam repetindo e falando besteiras sobre a crença adventista, sabe? São espantalhos que criam, né? Eu vou começar o vídeo aqui, nós vamos assistir, vou reagir, vou tentar dar a minha opinião sobre as bobeiras que são ditas, né? E quero pedir para você, aproveita aí, já curta, já compartilha, assista os nossos últimos vídeos aqui, né? Falei sobre o Saião, também outro homem que infelizmente deu uma bola fora aí falando sobre o sábado, mas enfim, assista nossos últimos vídeos aí, tá? Deixa nos comentários aqui a sua ideia, a sua opinião, né? Cuidado para não ofender, tá bom? Tem um que falou assim, tirando esse óculos de solda, né? Falou que esse óculos aqui de solda, o conteúdo tá bom, né? Beleza, entendi, é uma brincadeira, né? Que mais que o outro colocou? Sobre o microfone, tem gente reclamando do microfone, gente. Eu fiz vários testes aqui, talvez com vocês aí, porque o som aqui está saindo estéreo, está sendo gravado estéreo, tá tudo certinho aí, tá? Então coloca aí nos comentários a sua opinião, tá? E se você mora aqui na região de Monte Azul Paulista, convido você para participar com a gente em um dos nossos cultos, aos sábados, domingos e quarta-feira. O endereço está passando aqui embaixo, tá bom? Vamos lá passar um pouco de nervoso, gente? Vamos lá, vamos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos assistir esse show de horrores, né? Show de horrores. Vamos ver se eu consigo me conter, né? Ficar parado aqui, vamos lá. Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen Goodlight. E ela foi uma falsa profetisa. Inclusive, eu não vou citar o nome por ética, mas um dos grandes youtubers adventistas no Brasil, alguém que tem um nome muito conhecido. Esse é o pastor Jamierson, né? Eu já participei do programa Vejam Só, da Hit TV. Depois vocês podem assistir lá como que foi o debate. Também tem um vídeo, né? Assista também o vídeo que é uma reflexão sobre o debate que eu fiz, né? Além do debate, assista a reflexão também, que é muito interessante, né? Vamos lá. Tem um corte rodando na internet aí, ele falando da importância de se ler White uma vez por dia. Vamos lá. A pergunta é, o Adventismo no sétimo dia é uma seita? Sim, o Adventismo no sétimo dia tem as características de uma seita, né? Eu acho que tem alguns fatores ali que fortalecem isso, corroboram isso. Primeiro, os adventistas orbitam em torno de Ellen Goodlight. E ela foi uma falsa profetisa, né? Eu quero até aqui citar uma obra que foi publicada recentemente, está ao alcance de quem quiser, é só entrar lá no Amazon. Descortinando o Adventismo, do Gleason Percio. Primeiro, segundo e terceiro volume. Nada mais do que ataques requentados do passado, né? Mas enfim, vamos lá. No terceiro volume eu fiz um prefácio. E ele tratou especificamente sobre Ellen White.
as suas falsas profecias, e também o seu envolvimento com o ocultismo. Ela tinha um anjo relator que a assistia. É muito complicado isso. E outra, profecias falsas, ensinos que contrariam a palavra de Deus o tempo todo. Tá? E tem um livro também publicado pela editora Reflexão chamado Caso White. Peguem este livro, vocês estão nos ouvindo. O Caso White é do começo ao fim. Este livro só trata da Ellen White sobre as suas falsas profecias. Ali nós vemos a Ellen White contradizendo a Bíblia e contradizendo a si mesma. Porque ela falava uma coisa contra a Bíblia, depois, lá na frente, alguém alertava, não, mas isso aí não está batendo com a palavra. Ela tinha que se contrariar. Tá? E isso não é a forma de se fazer profecia. Quando nós olhamos na Bíblia, os profetas bíblicos, eles não tinham que pedir perdão por alguma coisa, voltar atrás. Né? Moisés desce do monte dizendo, ouve Israel, o Senhor é um. Aí, 2 anos depois, ele desce do monte, ouve Israel, o Senhor são dois. Não tem. Então, não há na Bíblia uma revelação progressiva e harmoniosa, que faz sentido. Mas no Adventismo não. Essa é uma... Tá, deixa eu parar por aqui, eu vou ter que ficar interrompendo, porque não tem como, né? Eu vou tentar colocar, já abordar os temas aí que ele mencionou, né? Para você que está assistindo aí, vai aparecer aí na tela, se não já apareceu aí, né? Então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas que o pastor aí apresentou, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver se já vai passando aqui. Ellen White é uma falsa profetisa, tá, pastor? Ele falou falsa profetisa, mas não falou nada sobre o porquê é falsa, né? Sempre eles ficam batendo nessa tecla. Porque eles entendem o seguinte, se a gente destruir Ellen White, nós destruímos o adventismo. Pastorzão, você pode tirar Ellen White. Tira Ellen White, o adventismo ainda fica em pé. Eu desafio qualquer pastor pegar as nossas 28 crenças e agora tira Ellen White. O adventismo vai ficar em pé. Mas enfim, eles querem destruir Ellen White na sanha de destruir o adventismo. Né? Falsas profecias. Quais falsas profecias? Até apresentei num vídeo passado aí para vocês. Tô até aqui, cadê o meu... agora, aí ó, tá aqui ó. Tem um livro da Casa Pregadora, né? Olha aqui as profecias, né? Tem um livro só falando sobre esse assunto de profecias e tantos outros materiais, né? Ensinos que contrariam a palavra de Deus. Qual? Apresenta um. E mais, em que momento se contradiz em relação à palavra de Deus? Eu sei que existem contradição dela com conselhos, é verdade, conselhos de saúde, por exemplo. Ela fala assim para uma pessoa, olha, para um casal, uma família, vocês não devem comer ovos, né? Não pode comer ovo. Aí depois, para outro casal, vocês devem comer ovos. E um momento ela fala assim, não deve-se entrar 1 grama de carne no estômago. Depois ela fala assim, olha, não chegou o momento de abandonar a carne. Então existem essas aparentes contradições porque os conselhos foram para pessoas diferentes. Porque o dom de profecia manifestado em Ellen White, ela não é universal, como a palavra de Deus. Né? O pessoal não entende a diferença. Né? Não entende o propósito lá. O propósito é a função dos escritos de Ellen White. Eles não entendem isso. E por isso ficam falando bobeiras. Né? Comparam erroneamente Ellen White ao cano sagrado. Nós não temos Ellen White como os seus escritos como um cano sagrado. Né? É bobeira você querer apresentar isso para querer jogar isso sobre nós. A gente não acredita nisso. Né? Ela é uma profeta extra-canônica. Sendo assim, ela tem um grau de inspiração igual, porém de autoridade diferente. Né? Olha lá, é o mesmo grau de inspiração, o mesmo espírito, porém funções diferentes. É isso. Então não adianta querer acusar a gente de uma coisa que a gente não acredita, pastor. Acho que devia ter feito o trabalho de casa primeiro, antes de falar bobeira na internet, né? As escrituras não é inerrante, a gente não crê na inerrância, né? A gente, podemos dizer assim, numa inerrância limitada, né? Eu até gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, mas posso falar isso em outro momento, né? A gente não crê que a Bíblia ela contém certos erros, né? Aí que erros são esses? Tal? Aí para uma outra discussão. E é infalível, a mensagem, a Bíblia é infalível. Agora, Ellen White não é inerrante e ela é falível. Assim nós cremos. Ela não é a palavra final da interpretação bíblica para os adventistas. Vocês que estão falando isso, nós não cremos nisso. Então para de jogar sobre nós coisas que a gente não acredita. Ela é falível. Ela não é inerrante. Né? Então ela tem outro tipo de função. Né? Os seus escritos são limitados para um tempo específico, para um grupo no tempo específico. Não é uma norma universal como a Bíblia é. Então não sei por que vocês ficam falando bobeiras, né? E aí, tá vendo? Eles acreditam nisso, logo são hereges. Não, a gente nem acredita no que vocês estão falando, né? As escrituras é a norma de fé e prática, né? Ela é canônica. Ellen White não é canônico.
Nós temos isso no Questões sobre Doutrina, um livro oficial da igreja. Né? Vou apresentar aqui o pastor, como ele falou do livro lá, do caso White, né? Então por que não ler os nossos livros oficiais da igreja aqui, ó, que dão as respostas, que já respondeu há anos essas mesmas bobeiras que vocês continuam a falar e repetir esse assunto, né? Muito bem, agora vamos ver, ele vai falar sobre a frase de um pregador. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Uma característica que a gente precisa destacar também aqui. Isso faltou na primeira fala. A contradição interna na literatura das seitas. Isso é um absurdo. Quem estuda a literatura das seitas vai perceber isso claramente. Contradições no próprio material. Uma edição fala X, na outra edição fala Y. Isso está dentro do mormonismo, está dentro da Testemunha de Jeová, está dentro do Adventismo sétimo dia. Por isso que nós temos o cuidado evangélicos de não tratar a nossa literatura como inerrante. Então o Jamierson pode cometer. Mas a gente não trata. Tem que corrigir na próxima edição e reconhecer que estava errado. Eles não fazem isso. Bobeira. Mas eu nunca disse que era canônico. Então essa é uma diferença. Parece sutil, mas ela é primordial. Mas, meu Deus do céu, pastor Jamierson, pelo amor de Deus, pastor, não fala bobeira, a gente não acredita disso. Da onde o pastor tirou que nós acreditamos que nossa literatura é inerrante? Meu Deus, se a gente nem acredita que a Bíblia é inerrante, meu Deus do céu. E o pastor citou aqui o Adventismo, e ele tem um problema na sua bibliologia, porque os escritos de Ellen White têm autoridade igual às escrituras. Importa ler Ellen White, inclusive eu não vou citar o nome por ética, mas um dos grandes youtubers adventistas no Brasil, alguém que tem um nome muito conhecido, tem um corte rodando na internet aí, ele falando da importância de se ler White uma vez por dia. Talvez você que está me assistindo tenha já pegado esse corte aí nos Reels do Instagram. Sim, foi uma fala infeliz, né? Dentro de um contexto muito específico, né? Ele poderia ter falado que é importante ler as escrituras, como também os escritos de Ellen White e tantos outros livros, né? Mas a ênfase dele é que ele estava falando para um grupo de pessoas que estavam questionando o dom de profecia e além de questionar o dom de profecia, estavam gastando tempo e uma vida totalmente desregrada com entretenimento, né? Então, realmente, foi um corte infeliz, num momento infeliz, num contexto infeliz. Mas não tem como julgar ele, dizer que a gente acredita, né, que se a pessoa não lê Ellen White vai para o inferno. Não é essa a situação, né? Mas enfim, vocês gostaram tanto disso, né, que aproveitaram essa oportunidade para poder jogar isso, né? A risadinha dele lá, mas tudo bem. Mas pastor, nós acreditamos, né, no dom de profecia, que ela é profecia para os nossos últimos dias, orientação profética, né? Mas seus escritos não são canônicos, pastor. Não tem o mesmo grau de autoridade. É o mesmo espírito, não tem menos inspiração ou mais inspiração. Mas como tem funções diferentes, tem propósitos diferentes, tem autoridade diferente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso está muito claro. Mas vocês insistem em dizer que Ellen White é a nossa regra de fé e prática, né? E que nossos livros são inerrantes. Que absurdo, pastor. Vamos mudar a página, né? Vamos mudar a página. Vamos lá. E ele falou, irmãos, se você lê Ellen White uma vez por dia, você está muito mal espiritualmente. Agora, se você não lê nenhuma vez por semana, olha, meus pêsames, talvez você já nem pertença mais à Igreja de Cristo. Não pode ser um teólogo, um bom teólogo, quem defende uma falsa profetisa e quem defende falsas profecias. Né? Agora, uma coisa interessante, a Testemunha de Jeová e outros grupos usam também, é de que existe uma revelação progressiva no meio deles. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até seu dia perfeito. Então chegou uma nova revelação. E a resposta que eu tenho para essa gente é revelação contínua e contradição contínua não são a mesma coisa. Sr. Jamierson. Olha só, parabéns, pastor. Nossa, a gente não sabia disso, hein? Muito obrigado. Nós temos mais de 60 anos estudando a Bíblia e aprendemos agora com o Senhor sobre o que é revelação progressiva. Porque o senhor está falando que existe uma contradição da revelação progressiva e que Ellen White é uma nova luz, né? Então vou mostrar para o senhor que a gente não acredita nisso, né? Então deixa eu pôr aqui na tela novamente para o senhor entender. Para o senhor parar, quem sabe, de falar essas asneiras na internet, né? Concluímos que, assim como Deus comissionou os escritos bíblicos, Deus suscitou Ellen White, sua mensagem se torna relevante em vista dos acontecimentos escatológicos e sua fidelidade encontra-se em direcionar o povo de Deus às escrituras, segundo as diversas citações de Ellen White, referentes à sua relação com a Bíblia. Entendemos que o testemunho dessa escritura não se destina a ser um acréscimo ao cânon bíblico, pastor.
e nem exerce a mesma autoridade que a Bíblia, que a própria Escritura, né? Tampouco devem ser entendidos como uma nova luz para a igreja de Deus. Anotou a placa aí, pastor? Tampouco devem ser entendidos como uma nova luz para a igreja. Compreendemos que Ellen White não poderia fazer parte do cano, uma vez que esse se encerrou com o livro do Apocalipse. Ao lidar com as Escrituras, Ellen White faz um interrelacionamento temático para guiar o leitor dos seus escritos a uma melhor compreensão da palavra de Deus. Assim, ela escreve de forma interdisciplinar, por seus escritos terem características pastorais e inspiracionais, está errada a palavra aqui, não anulam o fato que por trás da linguagem exista uma teóloga sólida e amplamente estruturada. Isso aqui está na revista Querigma, uma revista teológica adventista, dando aí, está até o link aqui, depois eu vou deixar esse material no link da descrição aqui, para você poder acessar, né? Então, é besteira, né? A Ellen White é uma nova luz. Pastor, tá aí. Tomara que o senhor não repita mais essa bobeira na internet, né? Vamos continuar mais uma vez aí o desespero. Qual a principal heresia do Adventismo no sétimo dia? Entre tantas, cristológica e soteriológica. Cristológica. Né? Porque também as seitas também têm uma soteriologia defeituosa. Olha, uma bibliologia defeituosa, uma cristologia defeituosa, uma eclesiologia defeituosa, e na cristologia é um absurdo. Por exemplo, Jesus tem uma natureza pecaminosa no Adventismo. Jesus não completou, na soteriologia, Jesus não completou a sua obra na cruz. Inclusive, a gente pode dizer, pastor Juliano, que os adventistas não podem ter certeza da sua salvação. Não. Peraí. Então, peraí. Jesus tem natureza pecaminosa e nós não podemos ter certeza da nossa salvação. É isso, pastor Jamierson, né? Teólogo Jamierson. Então é fácil sentar num podcast aí e falar asneira, né? Então vamos lá. Eu procurei aqui e eu quero colocar aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui na tela. Gente, demora um pouquinho aí porque sou eu sozinho com todas essas coisas aqui, tá? Muito bem, vamos lá. Aqui tá ali o comentário. Eu não sei porque... tá. Aqui. Jesus tem natureza pecaminosa? Vamos lá. As citações que parecem a entender que Jesus tinha natureza pecaminosa, de Ellen White. O senhor vai ver que isso não tem nada a ver, né? Então vamos lá, por 4.000 anos o ser humano tinha estado a descrescer em forças físicas, vigor mental e moral. Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim poderia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Então Jesus ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Então alguns vão pegar essas declarações aí que ela falando sobre essa fraqueza humana, né, que Jesus assumiu, dizendo aí que Jesus tinha natureza, tendência para o mal, para o pecado, né? A gente não crê nisso, pastor. Vamos lá, outra declaração de Ellen White. Cristo, de fato, em realidade, uniu a natureza pecaminosa do homem à sua própria natureza sem pecado. Sempre dizendo que Jesus não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, ele não tinha tendência ao pecado. Mas Jesus, ele se cansou. Jesus, ele chorou. Jesus, ele teve fome. Ele sentiu dor. Isso é resultado da natureza afetada pelo pecado, pastor. Então, fala besteira. O que mais? Cristo que não conhecia o mínimo vestígio do pecado ou contaminação, pastor, olha lá, ó, tomou a nossa natureza em seu estado deteriorado. Está falando aí foi afetado pelo pecado, pastor. Mas outra declaração dela: Jesus aceitou a humanidade que quando ela havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Olha aí, ó. Ele não veio com a natureza de Adão, assim, física, o vigor físico pleno, né, quando foi criado. Não, ele veio como nós, afetado, né? Aceitou a fraqueza da humanidade, assumiu a natureza humana e arcou com as fraquezas e degenerência da humanidade. E aí você pode dizer que ela está falando que Jesus tem natureza pecaminosa. Vou deixar o link aqui para você poder ler lá a revista Adventista, né, falando sobre o tema. E olha que interessante, pastorzão, uma declaração para poder acabar com o assunto. Uma carta a Baker, Ellen White escreve o seguinte, ó. Em 1895, ela escreveu uma carta ao pastor William Baker, que estava trabalhando na Austrália, e deixou clara sua posição sobre a natureza humana de Jesus. Para ela, era errado igualar Jesus totalmente ao ser humano pecador, pois ele é o único. Veja o que a mensageira do Senhor diz. Olha lá, o que ela diz, olha lá. Seja cuidadoso, excessivamente cuidadoso
em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com propensão ao pecado. Então, pastor, está muito claro aqui, a gente não acredita nisso, né? Cadê? Aqui embaixo ela fala: jamais, de modo algum, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas que havia mancha ou inclinação à corrupção, ou quer que ele fosse sujeito à pecaminosidade. Então, pastor, besteira que você está falando. Então, por favor, próximo podcast que o senhor for convidado, então o senhor já sabe, né? Não fale bobeira sobre o assunto, porque o senhor já foi esclarecido aí. Tomara que esse vídeo chegue até eles, né? Quem sabe eles possam refletir nas bobeiras que estão falando, né? Vamos ver, continua. Vamos lá. Porque Jesus não completou a sua obra. Jesus ainda está definindo quem vai ser salvo e quem não vai. Tá pesquisando. Ah, tá. Ele falou sobre... Deixa eu voltar aqui. Sobre a certeza da salvação, né? Jesus... Nós adventistas, não temos certeza da salvação, e Jesus ele não completou a sua obra na cruz do Calvário, né? É outra bobeira que falam sobre nós, né? Então vou colocar aqui para você, para que você veja. Vamos lá, continuando. Jesus não completou a obra na cruz. Jesus pagou o preço do pecado e agora ele apresenta seus méritos ao Pai. Deixa eu ver se eu coloco uma luzinha aqui. Houve expiação na cruz, mas não encerrou o ministério de Jesus. A sua obra em prol a salvação dos seus permanece até o seu retorno. Então lá no Nisto Cremos, nós dizemos que a morte de Cristo na cruz foi suficiente, porém o seu ministério ele continua, não para na cruz do Calvário. É isso que nós falamos, né? O preço do pecado foi suficiente pago com a morte de Cristo. Tá tudo certo. Porém, Jesus ele continua o seu ministério. Ele não está no céu de mãos vazias, sem fazer nada, né? Deitado, dormindo. Existe um ministério, uma sequência, né? do plano da redenção. Os adventistas não podem ter certeza da sua salvação. Então ele nunca leu a crença fundamental número 10, que diz o seguinte: em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade e reconhecemos nossa pecaminosidade. Arrependemos-nos das nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, libertados do domínio do pecado por meio do Espírito. Nascemos de novo e somos santificados, e o Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, olha que bonito, a lei de amor em nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida santa. E agora, pastor, anota a placa aí, ó. Permanecendo nele, né, em Jesus, tornamos participantes da natureza divina e temos certeza da salvação agora e no juízo. Então, pastor, mais uma vez, quando for convidado em um podcast, não fale besteira sobre a nossa crença. Vamos lá continuar as besteiras aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Jesus está investigando. Ele vai falar sobre esse ponto aí. Deixa eu mudar aqui a tela. Gente, olha, eu vou falar para vocês, não... me dá pavor ver uns negócios desse aqui. Vamos lá. Está pesquisando, a chamada doutrina do juiz investigativo, Está investigando. Que ele está no santuário celestial agora, conferindo a vida de cada um, quem vai ser salvo, quem não vai ser, ou seja, a obra da redenção, que é... conferindo quem vai ser salvo e quem não vai ser, né? Coisa que Jesus não sabe, né? Olha, coloca a gente no ridículo, né? A cereja do bolo das Escrituras, né? Ou o âmago das Escrituras, né? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo na cruz. Jesus disse, está consumado. E para os adventistas não está consumado. Jesus está, a partir de 1844, fazendo esse juízo investigativo, e por fim, Satanás ainda é o redentor da humanidade. Porque ele... Não, para. Antes dessa outra besteira, vamos ver aqui sobre a questão da... deixa eu ver onde eu parei aqui para vocês. Não pode ter certeza. Jesus está investigando. Tá, eu tenho algo aqui simples para apresentar para você, né? Deixa eu colocar aqui na tela. A gente perde um pouquinho de tempo aqui, gente, mas pelo menos fica didático aí para você que está assistindo, né? Então, olha só. Então, tá aqui. Jesus está investigando? É simples,
Jesus não precisa investigar nada para saber quem será salvo. Ele sabe. A investigação é parte da primeira fase do juízo, chamada também de juízo pré-advento. E aí tem um link, né, da revista Ministério, falando, um mini estudos sobre o juízo, explicando certinho, né, para você não passar vergonha na internet e falar besteira sobre a crença dos outros. Então tem um link que eu vou deixar na descrição do vídeo para você poder acompanhar, tá bom? Para não falar bobeira. O que mais aqui, ó? Satanás o bode às vezes é o corredentor com Jesus. Eles repetem essa besteira. É igual esse livro aí que o pastor falou aí sobre o caso White. Como eles tivessem, nossa, achamos agora uma heresia nos adventistas e agora... Não, eles ficam repetindo, aí faz um livro novo com uma capa nova, né, com as mesmas ladainhas de sempre, né? Então vamos lá. Olha só... para provar para vocês que nós não acreditamos nessa asneira, né? Que Satanás ele é participante da redenção, é co-participante, né? Olha, é um absurdo, gente. Eu me sinto assim, um idiota, né? Quando eles falam isso, né? Eu estudei 4 anos, então com aí 12 anos de ministério, como se eu fosse um tapado, né? Eu não estudo, eu não leio, eu acredito em umas bizarrices teológicas. Vamos lá, diz assim, ó. Embora em sentido amplo, o próprio dia em que era realizada a purificação, deixa eu pôr uma canetinha aqui para você me acompanhar, anual do santuário, fosse chamado de dia da expiação, e o bode emissário ser considerado uma parte do abarcante processo expiatório, não podemos atribuir a esse bode prerrogativa salvífica, nem considerá-lo uma espécie de corredentor com outro bode. Mas eles querem dizer que nós acreditamos nisso. Eu estou aqui no site oficial da igreja, do Centro White, o Alberto Tim, né, doutor em teologia, falando sobre o assunto. Um material oficial da nossa igreja. Então vamos lá. Levítico 16 é claro em afirmar, primeiro, que uma expiação prévia por Arão e pela sua casa era efetuada pelo sacrifício de novilha. Beleza. E pela aspersão do seu sangue. Segundo, que a expiação pelo santuário era realizada pelo sacrifício do bode da oferta pelo pecado, né? E pela aspersão do seu sangue. Terceiro, que o cerimonial envolvendo o bode emissário só iniciava após o término da expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Quarto, o oferecimento de holocaustos após o bode emissário ser libertado vivo no deserto, uma vez que a expiação pelo pecado só ocorria através do derramamento de sangue e que o bode emissário não era sacrificado. Pega aí a placa. Cremos que a função desse bode era simbolicamente punitiva, pastor, e não redentiva, tá? Então, mais uma aí para o senhor aprender, para não falar bobeira na internet. Existe uma diferença entre expiação e punição, tá? É assim que nós acreditamos. Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui o show de horrores para todos vocês. Para nossa tristeza, nem alegria. Vai lá. Ele é aquele chamado bode de Azazel lá do Levítico 16, né? Agora, é muito interessante apontar aqui, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, que o que você mencionou, João 19:30, Tetelestai, né? Está consumado, né? Aí eles vão dizendo, mas foi só em 1844 que Jesus entrou no Santo do Santo lá no céu para oferecer o seu sangue ao Pai. Ora, nós vemos em Hebreus, capítulo 6, versículo 19 e 20, que nós temos Cristo como nossa âncora da alma, seguro e firme, que penetrou até o interior do lugar. Uau, pastor, olha, parabéns, o senhor agora esclareceu para nós, a gente nunca leu esse texto, olha só, a gente não sabia disso, pastor, olha, o senhor é uma nova luz para o adventismo, né? Ai, Senhor, como eles são rasos. Vamos ver Jesus. Lá em Atos capítulo 7, eis que vejo os céus abertos e Jesus, à direita de Deus, estava lá. O próprio Jesus fala isso em uma das cartas do Apocalipse. Eu venci, ao que vencer, daria que se assente comigo no meu trono, como eu venci, assentei do trono de meu Pai. O livro de Hebreus foi escrito muito antes de 1844. Sério? Então não cabe, verdade. Cronologicamente não cabe, nem teologicamente. Por quê? Porque a obra de Cristo foi completa. Jesus não deixou nenhuma pendência lá na cruz. Não deixou. A obra dele, o sacrifício foi perfeito. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Então não tem a cristologia. E essa é uma heresia que nasce. Ai, vamos lá então. Então, Jesus, ele... Quer ver, deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa. Um bom motivo. Mas essa é uma heresia que nasce de um péssimo motivo. De uma Era isso que eu iria lhe perguntar, quem está em casa, a compreender, 1844, juízo investigativo, de onde surgiu essa ideia adventista? Surgiu, por exemplo, da interpretação de Daniel, né? 2.300 manhãs. Através de Miller. E depois, quando não aconteceu, primeiro eles marcaram para 1843, não aconteceu, aí mudaram a data para 1844. Que seria a volta de Cristo. Isso, não aconteceu. Aí
Guilherme Miller, mas teve um outro irmão, estava no milharal. Aí ele teve uma luz, ele diz. Ele não veio aqui à terra, mas ele saiu do lugar santo no céu e foi até o lugar santíssimo para oferecer o seu sangue ao Pai. Então ele veio, mas foi lá no céu. É porque quando ele profetiza... Ele era um pastor batista, fazendeiro. Isso. Havia um clima de piedade. Tá, vamos tentar responder isso daí, né? Sobre essa questão de... vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Cadê? Muito bem. Cadê? Aqui, tá. Vamos lá, gente, aguenta aí, rapidinho. Deixa eu colocar a canetinha aqui, beleza. Deixa eu aparecer agora pra mim aqui, beleza, vamos lá. Então vamos lá. Jesus só entrou no Santo dos Santos em 1844 para oferecer seu sangue. Será que é assim que a gente acredita? É claro que não é. Oh, meu Deus. Não cremos assim. Cristo começou seu ministério como intercessor imediatamente à sua ida ao céu, quando ele subiu, né? O que nós cremos é que a sua função como sumo sacerdote, ou seja, o juiz, começou sim em 1844 em cumprimento da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. E aqui tem na revista Adventista, você pode ver oficialmente a gente explicando isso, né? Até aqui é um vídeo do pastor Paroski, né? Então, alguns acreditam, estão dizendo que Jesus subiu e ficou num lugarzinho e de repente em 1844, dá um pulinho e entra no outro lugar. Não foi assim, não é assim que nós acreditamos, né? Estamos falando de funcionalidade, né? De funcionalidade. A profecia de Daniel aponta para uma função da purificação do santuário, que começa em 1844, né? O que mais daqui, ó? Ele vai falar sobre aqui, ó. Eu não tinha nem colocado para vocês, né? Eu estou falando aqui, ó, e nem coloquei na tela para vocês, né? Mas tá bom, tá aí na tela para você conferir. Então os links, esse material eu vou deixar na descrição aqui, no grupo do Telegram, para você poder então baixar aí, tá? Vamos voltar lá à tela então? Deixa eu sair daqui de novo, gente dá trabalho aqui, mas acho que vale a pena aí para vocês conferir aí. Vamos lá. Absurdo. Adventistas, por assim dizer, ou milenaristas, né? O senhor já continua. Então nós podemos entender que existem doutrinas diabólicas, 1 Timóteo 4:1, doutrinas de homens, Jesus fala sobre isso, e a doutrina dos apóstolos. Havia piedade. Existia um clima de desejo de uma restauração, da volta de Cristo, do reino de Deus, né? A igreja ela é permanentemente tocada por isso. Quem não deseja o Senhor? Né? Maranata. Agora vem, Senhor. A nossa oração principal, a oração do Pai Nosso, declara isso. Venha o teu reino. Talvez seja até faltando essa teologia do reino no nosso meio, né? De que o reino de Deus se estabelecerá na terra como já está estabelecido no céu. O que significa isso? Que a vontade de Deus seja plena. E a gente está vendo os problemas, as demandas, o sofrimento desse mundo, e a gente fica nessa ansiedade do reino de Deus perfeito, né? Bem, havia isso no coração desses crentes inicialmente. E por uma interpretação equivocada das Escrituras, Daniel 8, que fala dessas 2.300 tardes, e foi feita uma conta, esse é um grande problema, né? Datar a volta de Cristo, você é um escatólogo. Você sabe que um dos princípios básicos da escatologia é não definir data nenhuma, né? Não colocar dia para a volta de Jesus. Muita gente já quebrou a cara com isso. Sim. Gente boa até. Gente boa. Né? Mas aí a história até conta que quando foi feita a correção da data, de 1843 para 44... Ele disse que Jesus voltaria em 43, Jesus não voltou. Ele errou os cálculos por um ano. Fez as contas. 44. Cravou o dia. Aí um auxiliar dele, me foge o nome agora, colocou até dia 10 Samuel Snow. Como sendo a data precisa. Naquele dia, a história, os próprios adventistas já registram isso aí. Subiram nos telhados das casas, foram para o alto das montanhas. Se vestiram de branco. Se vestiram de branco, é o chamado grande desapontamento. Quando Jesus não voltou... Interessante, eles fazem soar, né, parecer que era só os adventistas, né, que era a igreja adventista, né? Pastor, havia várias denominações, vários irmãos presbiterianos, batista, conexão cristã, metodista, tinha várias pessoas que seguiam Guilherme Miller. Após o desapontamento, houve uma reflexão do que foi que errou, o que aconteceu. Então houve entendimento da troca de função de Jesus no santuário celestial, né? Esse jeito que ele fala aí, gente, faz nos parecer uns bobocas. Olha, eles não sabem que não pode marcar a volta de Jesus, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. E não era a Igreja Adventista. A Igreja Adventista vai surgir em 1863 como grupo oficial, que depois não foi marcado mais volta de Jesus. Outros grupos que surgiram continuaram marcando volta, data, né? Mas nós não fizemos isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqueles crentes verdadeiros, gente, que bola fora. O próprio Miller se retrata e se afasta desse movimento. Ele entende que ele cometeu um grande equívoco. Mas é um pequeno grupo, que é a origem dos adventistas, então até eles, adventistas, colocam como origem da igreja adventista o grande desapontamento de 1844.
será que ele errou mesmo ou ele interpretou errado os eventos? Uhum. Aí eles chegam à seguinte conclusão, peraí, não, Jesus voltou. Não. Mas Jesus não voltou fisicamente, ele voltou espiritualmente. Ou seja, Nossa, ó, tá vendo? Mentira, mentira. Pastor Jamierson, se você está me assistindo nesse vídeo, por favor, não repita mais, isso é mentira. Talvez seja desconhecimento do senhor, talvez seja ignorância, falta de conhecimento, mas se o senhor já não é mais ignorante, nós não acreditamos, Jesus não voltou espiritualmente. Existem outros grupos adventistas que acreditavam nisso, que Jesus tinha voltado em espírito. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos nisso, não pregamos sobre isso, nunca falamos sobre esse assunto, né? Mas o senhor insiste em dizer que nós acreditamos nessa besteira aí, né? ou seja, ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, isso no mundo espiritual, e ele está fazendo aquele juízo investigativo que o sacerdote fazia. O Levítico fala desse processo o ano do Yom Kippur, que os pecados todos eram levados pelo sumo sacerdote para o Santo dos Santos, queimado diante da arca, né? E aí tinha aquele ritual dos bodes também, né? Um bode ao Senhor e um bode ao deserto, Azazel. O bode que era feita, caía sorte sobre ele de ser ao Senhor, ele era sacrificado, né? E sangue aspergido ali no propiciatório. E o outro bode era imposto as mãos sobre ele, que levava os pecados do povo ao deserto. Olha aqui abacaxi. Chegar à conclusão que isso era o modelo do que acontece no céu. E agora Jesus está lá fazendo a investigação do pecado de toda a igreja a partir de 1844. Ou seja, até 1844 ninguém sabia de nada. Mas a partir de 1844, Jesus está no Santo dos Santos, no céu, no tabernáculo celestial, fazendo essa conferência da vida dos crentes de todas as gerações. O que vai acontecer no final? Olha que soteriologia satânica. Não só extra-bíblica, mas Olha que resposta e que comentário satânico. Posso dizer o mesmo. Olha lá. Bíblica. Que agora, quando Jesus completar isso, ele vai impor as mãos sobre Satanás, transferir o pecado da humanidade para Satanás, e Satanás pagará por um tempo, não é nem por toda a eternidade, e ele ficará vagueando na terra, desabitada. Isso eles já estão pensando num plano escatológico, né? Ai, Deus do céu. Esse mundo ficará em um caos, um mundo desabitado, e Satanás peregrinará pagando o preço pelo pecado da humanidade. Pagando preço pelo olha, eu passo mal vendo esses negócios, né? Passo mal porque, meu Deus, é muita mentira. Olha a idiotice que o pastor acabou falando, né? Que Satanás vai ficar vagueando, pagando o preço pelo pecado, né? E essa idiotice cai sobre nós, né? Como se nós realmente acreditássemos nessa besteira, né? Essa bobeira que ele acabou de falar, né? Isso é consequência de quem não sabe, né, o que falar, né? Ouviu falar alguma besteira e acabou aumentando e tornou uma besteira dupla, né? Ok, Satanás ficará vagueando na terra, pagando o pecado. Totalmente errado, total desconhecimento do que cremos, né? A expiação punitiva sobre Satanás ocorrerá após o milênio, na última fase do juízo, chamado execução. Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo, Apocalipse 20, 10 a 15. Não vai ficar vagueando, pagando. Nós não cremos assim, pastorzão. Não fala bobeira, não fala bobeira. Ai, gente, que desesperador esse tipo de situação. Aí vamos lá, vamos ver se termina esse show de horrores que, olha, meu Deus, não tô aguentando mais. Vamos lá. Fazer isso tornou o Satanás coautor. Exatamente. É isso mesmo. O senhor quer contribuir? Não, eu só ia dizer que o século XVIII, nos Estados Unidos, principalmente na Nova Inglaterra, ele foi uma época de muita efervescência religiosa, né? Os mormons surgiram em 1930, depois os adventistas, Testemunho de Jeová, a ciência cristã com Mary Baker Eddy, a sociedade teosófica. Allan Kardec está nesse século também. Allan Kardec na França. Mas também século XVIII. Né? E também a sociedade século XIX, né? A Rússia, radicada nos Estados Unidos, a Helena Petrovna Blavatsky. Então, é um século de efervescência, né? Eu sei que tinha coisas boas acontecendo também. O Spurgeon na Inglaterra, o William Jay também na Inglaterra, tinha coisas acontecendo. O Moody, de Chicago, o Wesley foi antes, né? Então, eu falei século XVIII, não, século XIX. Século XIX. Ah, bom. Ok. Então, Wesley foi século XVIII. Acabou, gente. Acabou o show de horrores. Meu Deus do céu. O que eu dizer para terminar esse vídeo? Eu apelo, assim, com muito carinho, né? Os pastores, eu não lembro o nome do pastor aí, que eu também já reagi vídeo dele em outro momento, né? Parem de reproduzir mentiras sobre a nossa crença. Nós temos materiais, nós temos as nossas crenças fundamentais espalhadas em literatura, sites oficiais, revistas digitais, enfim. Nós não cremos nesses absurdos que vocês estão falando. Você, meu irmão adventista que está me assistindo agora, assim, eu peço para você, não xingue eles nos comentários, não faça esse tipo de coisa, não vamos tratar eles dessa maneira, mas vamos tentar mostrar para eles que nós somos diferentes, a gente não acredita nisso, que é mentira, né? E pela graça de Deus e
pelo poder do Espírito Santo, essas mentiras sejam retiradas, né? Então, e você também, meu irmão, que está assistindo e assiste essas coisas aí, tem tanta gente assistindo cada canal aí que falam mal, né? Existe um movimento na internet para falar mal do adventismo. Eu vejo com bons olhos esse momento, sabe por quê? Porque isso instiga você a procurar a verdade e estudar, procurar a fortalecer a sua crença. Não caia no papinho, nessas acusações de podcast da internet, vá saber por você mesmo, tá bom? Espero que esse canal esteja contribuindo. Eu não tenho aqui capacidades tecnológicas e tanto tempo para produzir materiais apologéticos, então eu faço alguma coisa aqui simples, mas para tentar alertar vocês, né? Tá bom? E você, meu amigo, que fica repetindo isso, né, e chegou até aqui para tentar me desmascarar, né? Dê uma chance para nós. Vá nas crenças fundamentais e veja que todas essas bobeiras que os pastores falaram aí não é a crença adventista. Não somos perfeitos, mas não somos tão infantis teologicamente como eles apresentam, né? Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço, nos vemos na próxima semana, espero ter ajudado, contribuído, curte aí, compartilha para os seus amigos que estão apavorados vendo essas coisas na internet, para eles entenderem que é tudo balela e na verdade nem é o que nós acreditamos, né? Eles levantam um espantalho, batem e falam, esse é o adventismo. Não é o adventismo, né? O adventismo não crê nessas besteiras. Beleza, gente? Deus abençoe. Valeu. Agora até embrulhou o estômago pro resto do dia aqui. Fui. Valeu, gente. Tchau, tchau.